Iniciando aqui uma gravação, fazer um teste, aproveitar. Boa tarde a todos, são 18 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Você tempo que eu perdi aqui na conexão do som, não consegui, porque eu queria jogar tudo para testar o microfone aqui V8. Nessa gravação, no fim, acabei usando o microfone da webcam. Mas assim, importante é que eu vou fazer os vídeos aqui, falar sobre um pouquinho sobre as profecias racionais, que estão todas com provas e comprovações do que aquilo a gente estuda, porque nós somos estudantes de cultura racional. E para que nós estudamos? Nós estudamos não é para se exibir, né, para mostrar para ninguém que somos sabichões, como muita gente vai, você parece, quer saber tudo, parece um sabichão, entende tudo. Não. Cultura racional é uma cultura que vem do primeiro mundo para a retirada dos habitantes do segundo mundo. Porque entramos numa parte, no início, está no primeiro volume, uns tantos habitantes racionais entraram numa parte, né, e nessa parte ainda não estava pronta para o progresso. O que aconteceu? Entraram lá, começaram a passear, né, e lá, por ser limpos, puros e imperfeitos, foram alertados várias vezes que não estava pronta. Mas eles continuaram em cima, por quê? Porque lá não existe restrições de liberdade, né? Porque eles não, por começo de conversa, não conheciam o que era erro, não sabiam o que poderia ocasionar ou transformar em matéria, não sabiam nada disso. Então eles eram acostumados a entrar nas planícies, passear e fazer o seu progresso em cima do trabalho, progresso. E deu no que deu, essa descida deu 21 eternidades, são 21 degraus, e dentro desses 21 degraus, cada uma eternidade, várias fases de mutações, porque nada acaba, tudo se transmuta. A vida inicia de um estágio, termina aquele estágio, ela inicia em outro estágio. Sempre na evolução da matéria, mas dentro já da energia deformada. Então começou a descida, começou a formar as coisas, dependendo as 7 partes que os habitantes perderam, né? São 7 partes do porquê éramos um, né? E nessas 7 partes gerou todo esse campo eletromagnético, que a natureza comanda essas 7 partes, né? A natureza, ela vem comandando tudo. A natureza, muitos confundem com a natureza aqui embaixo do chão, que não tem nada a ver. A natureza do chão aqui é os vegetais. Então tem a mata, tem os animais. Então divididos em 7 partes: Sol, Lua, Estrela, né? Água, terra, animais e vegetais. São 3 partes em cima do vácuo e 4 aqui embaixo: água, terra, animais e vegetais. E hoje muitos, por desconhecer, acham que a natureza é uma floresta, é uma Amazônias, é isso. É por falta de conhecimento. A natureza é 2 energias. Antes de ser essas 2 energias, ela era uma só, antes de desprender a parte. A energia da planície, que se dividiu em 2. Né? E os habitantes perderam as 7 partes do corpo dele, que são virtudes, e essas virtudes geraram que vida no vácuo, que é Sol, Luas, Estrela, e tem os habitantes também de outras paragens, que quando ele fala de outras paragens, são dentro do vácuo, que são várias repetições. Astral, tem um astral inferior, um pouco acima do Sol, o outro abaixo, e tem o térreo, tem um astral superior, depois do astral tem outro. Então são várias paragens. Isso aí precisamos ainda chegar nesse estudo. Confesso que eu ainda não cheguei, mas a gente tem conhecimento porque a gente conversa muito, e o assunto, depois que a gente começa a trabalhar o desenvolvimento do habitante, a desmaterialização. Por quê? A desmaterialização foi porque lá no início, quando eles se extinguiram em cima da resina, né, no início de água e terra,
a energia racional ficou materializada na energia elétrica e magnética, que é início água e terra. A elétrica líquida e a magnética, que faz parte da terra, que é a incubadora, que é a bicheira, que gera bichos de todas as coisas. Então assim, muitos podem nos conhecer quando vê a gente falando aí, fazendo vídeo, eu acho que os caras querem se aparecer, quer saber que sabe tudo. Não é que sabe tudo. A gente tem que saber, né, a nossa própria gênese, e essa gênese é individual de cada um. Por que nós descemos aqui, estamos aqui. Então, falamos estudante porque nós estudamos, né, para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é o objetivo da vida aqui embaixo. É o que? É o habitante. A vida eterna está dentro de nós, que é o habitante, é o raciocínio, é o tudo do tudo, é o raciocínio. O ponto positivo da vida aqui é o que? É o raciocínio. Então, para a gente desenvolver o raciocínio e voltar ao nosso estado original. Porque o segundo mundo não está por conta de Deus nenhum. O segundo mundo existiu por causa da persistência de nós estarmos em cima daquela planície e veio descer, deslocando e veio se transformando. São 21 eternidades. E a eternidade não tem contagem. Existiu muita coisa em cima dessa terra que ainda não chegou ao conhecimento dos pesquisadores, da ciência, enfim. Então está essa bagunça e já estamos né, na metade da, vamos dizer assim, da vigésima eternidade. Ou 20 e meia, né? Para chegar a 21, 20 e meia. Então estamos na metade. Enfim, e as coisas já estão acontecendo de acordo. Tem as profecias racionais, todas indicadas nos livros de estudo. Então o que a gente fala, muitos podem desconhecer, né? Acho que a gente está querendo ser o sabichão, querendo saber tudo. Não, se a gente não estudasse, a gente não saberia falar nada disso aqui. E todos aqueles que vêm para o livro estudar também vão fazer a mesma coisa. Porque sim, racional não tem a hierarquia de quem sabe mais, quem sabe menos, né? Lá são todos iguais. Racionais é uma linha só. Então o que eu sei hoje é devido ao meu nível de estudo. Tem muita gente que está no nível muito elevado, mais do que o meu, né? Que eu sei falar, né? E algumas coisas que a gente fala porque a gente já teve uma conversa racional, já teve um conhecimento. Então a gente adianta, mas a gente está no estudo. A gente está no estudo, a gente não parou lá somente na obra que é a base. A gente está dando continuidade para desenvolver desmaterialização. Tem um aparelho, tem evidência, tem um desligamento, tem um monte de coisa a ser feita, mas para isso precisa ter persistência na leitura e estudos, né? Sentir os trechos, né? Quando você sente, aí é o raciocínio gravado. Aí você nunca mais vai esquecer. Porque o pensamento, o fim dele foi em 1935. Secou. A dona de todas as vidas, como eu já falei, que é a natureza que comanda tudo, ela dá o comando para o cérebro. Ela não vai mais alimentar o pensamento, nem a imaginação, que são ferramentas dela. E dona da vida, de todas as vidas, que fez a todas as nossas vidas, é ela. Porque as vidas gerado do pingo d'água, porque de um pingo d'água gera um ser humano. Então é uma magia, uma feitiçaria, não. A causa de gerar o ser humano é o raciocínio. É o raciocínio, porque ele está materializado na água e terra. Aí você vai saber a origem da terra. Primeiro água, depois terra. Então assim, esse é o estudo. Então essa terra que nós pisamos aqui é um pedaço que era puro, limpo, perfeito, em deformação e desceu, está nesse estado. E continua na degeneração e vai minguando até se extinguir. No início da geração, a civilização era gigante, eram enormes. Por isso que todos estão achando
crânio, estão achando cabeça disso e estão contando as histórias que eles acham que é do pensamento, mas não é nada disso. As primeiras civilizações viviam eternidades. Por quê? Não é porque eles eram eternos, porque viviam muitos anos, 1000 anos, 2000 anos. Tem coisas que a gente não vai saber. Esse pedaço de chão é muito antigo. Então vão achar aí muitas cidades de tempos muito atrás. E eles não tiveram evolução nenhuma, porque se extinguiram, seguiram a degeneração. Na escrituração dos estudos, vocês vão saber que teve uma fase que o povo obedecia o mapa astrológico, né? O mapa astrológico na palma das mãos, cada traço tem um significado, né? E dali surgiu, tinha já uma civilização ali. E dessa civilização, aqueles que continuaram obedecendo, que era regido pelo mapa astrológico, já voltaram. E os que não voltaram desceram de categoria, estão aí no astral terra, estão embaixo, de chifre e rabo, se apresentam da forma que eles querem. Eles não são assim, mas eles se mostram assim. Tá? Então tudo isso aqui é no estudo, que a gente está estudando. A gente estuda não para saber, a gente estuda porque a necessidade, o ponto fundamental, a necessidade é de retornar, sair de dentro da degeneração. Quem ficar aqui vai ser degenerado, porque aqui nada se acaba, tudo se transforma. Então estamos nessa fase de animal racional. Em 1935 diz lá, acabou, fecha tudo, acaba tudo. Então, assim, por isso, a dona de todas as vidas, que fez todas as vidas, que é a Mãe Natureza, ela está lá em cima. Vou dizer bionosfera. Bionosfera. E ela que rege tudo. A Lua, o Sol, as estrelas, as civilizações do vácuo, que são de corpos de massa cosmológica, que os olhos de água não têm condições de ver. Tá? Porque aqui é outro que entra, é o físico. Então tudo isso aí está dentro desse estudo. Mas para que isso? É só para saber? Não. É para a desmaterialização do habitante, que é o nosso eu, que é o raciocínio, que é o objetivo da vida eterna, é o raciocínio. A vida eterna está dentro de nós. Então por isso devemos vir para os estudos. É aí onde a gente convida, a gente faz propaganda, né? Muitos aí fazendo de todas as formas, de todas as maneiras que pode, mas tem que ser feito para chegar ao conhecimento de toda a humanidade. Porque esse conhecimento não é só para quem estuda e para ficar sabendo, se exibindo aí não, falando que é isso, que sabe isso, porque conhece, domina, né? O mapeamento vai ser feito da forma de cima para baixo, por isso a gente está estudando o porquê nós estamos nessa situação, porquê nós perdemos todos os nossos poderes. Essas virtudes que foi uma para o Sol, para a Lua, para a estrela, água, terra, animais, vegetais, geram vida. E estamos divididos em três categorias. Animais racionais, a primeira categoria é dividida em duas, animal racional e irracional. A segunda categoria, né, é os vegetais, e a terceira os minerais. São as virtudes que geraram esses reinos, né? O reino vegetal, o reino animal, né? Enfim, e geraram acima também no vácuo civilizações com corpos de energia elétrica e magnética. Tudo isso aí veio de um lugar só, o mundo racional. Porque racional só existe um, só um racional, só um Deus. A verdade é uma só. Então a gente vem aqui para estudo e a gente tem o prazer de perder o tempo e vir aqui fazer os vídeos para mostrar para o pessoal, né, alertar a humanidade, porque o conhecimento é para o bom e é para o bonzinho, é para o malzinho também. Aquele que é ruim também tem o direito de saber como é que ele veio parar aqui. Porque o racional ele quer que volte todos, mas tem uns aí que são
Os bichos racionais são os mais difíceis, são os mais matutos, eles querem questionar, eles querem colocar uma coisa que é para o próprio bem deles. A gente, cultura racional, Universo de Desencanto, não é um grupo que surgiu do nada. As informações vêm da planície racional. Então, daí, o que é o estudo do Universo de Desencanto? A gente estuda para voltar ao nosso estado original de ser limpo, puro, perfeito e eterno. Não é para mostrar e se exibir para ninguém. Então tá aí, profecias racionais. Com a relação ao final dos tempos, o racional superior nos deixou muitas informações, mensagens, nos avisando sobre os sinais que deverão ocorrer na natureza. Tá vendo aí? Para que possamos nos prevenir e ficarmos salvos das catástrofes. Nossa, quase não sai aqui. Que ocorrerão, que aliás algumas já estão acontecendo, né? A gente está vendo aí no dia a dia coisas estranhas acontecendo porque a natureza mudou de fase, né? E muitos, por não saber disso, ficar presos dentro do quadradinho ali, achar que ali vai ter, né? E aí vai se estrumincar. Então tá aí, algumas já estão acontecendo. Vocês vão perceber que em todas as mensagens dele, que está contida no livro, o único meio de se ver livre dos trágicos acontecimentos, né, é estar ligado à fase racional. Mas como é que vamos estar ligados na fase racional? É com os livros na mão. É que ele fala assim: o melhor passeio, a melhor distração hoje, para quem já chegou ao conhecimento, é o livro na mão, para estar conectado, ligado na fase racional. Condições, né, para se ter proteção do mundo racional. Aquele que estiver ligado na fase, porque a fase agora, terceiro milênio, a única coisa é desenvolver o quê? O raciocínio, né? Terceiro milênio, qual é a fase do terceiro milênio? Raciocinar, desenvolver o raciocínio. O raciocínio é um corpo de energia, é o habitante que se materializou no início de água e terra. Então, por isso, esse é o estudo, o foco fundamental dos estudos é esse, né? E assim, escolhe algumas dessas mensagens que falam desses alertas racionais. Então, sim, tem algumas mensagens que estão relacionadas nos livros que vai acontecer. Por isso que a gente coloca aí, profecias racionais, né? A primeira profecia: uns tantos ainda ficarão, esses não perecerão. O mundo não perecerá toda a sua humanidade. Uns tantos ficarão, parte da humanidade se acabará. Uma parte se acabará e outra parte não. E uma parte da outra humanidade ficará. Aí isso aí a gente está vendo no histórico 40, página 127. Alguns já estão aí na parte 41, que eu sei que a gente mantém a conversa racional para a gente estar sempre dentro da energia racional. Tá? O tempo que a gente tem hoje, quando a gente se reconhece e sabe quem nós somos, por que estamos aqui e como vamos sair daqui, como vamos voltar. Então a gente mantém a conversa racional para sempre estar conectado na energia racional, amparado pela fase, porque aquele que segue o artifício é contra a natureza. Isso também está relacionado nos estudos. Então a gente estuda, não é para ficar se exibindo. E a gente dá os toques aí para os estudantes que estão vindo aí mais atrás. Os que estão mais acima, eu sou um estudante novo, né? E os que estão mais acima sempre alertando, ajudando, continua lendo, né? Ajuda a completar os livros. Eu mesmo me ajudaram a completar a coleção completa aí dos meus livros. Então a gente também ajuda as pessoas que estão vindo a vir, porque é interessante, o racional não quer perder ninguém. Mas acontece que no meio tem uns bichos aí, né? O bicho racional, porque bicho racional são ruins com eles mesmos,
eles questionam, ele quer colocar isso, quer colocar empecilho, mas não quer vir para o estudo. Mas eu não sei ler, eu sou analfabeto. Outro, mas o deficiente visual, tudo tem o seu jeito. Será perdoado aqueles que são deficiente visual, mas os que pode ouvir audiobook, né? Os que são surdos, tem cada um na sua deficiência, mas tem visão, eles podem ler. Então não tem desculpa, né? Os que não têm visão vai ser perdoado, porque eles não têm visão, mas eles podem ouvir o audiobook e vai de cada um fazer por onde, né? Ele vai aprendendo com os demais que vão falando, ele vai ouvindo aí as palestras, vai ouvindo, né, os assuntos racionais. Por isso tem o racional fala a necessidade de fazer a propaganda, falar sobre cultura racional, para que venha o conhecimento de toda a humanidade, tantos para os bonzinhos, para os mauzinhos, né? Porque aqui existe a dualidade, o bom e o mal. E no mundo racional não existe isso. É um polo só, é uma energia só, uma energia pura, limpa e perfeita. Então tá aí. O primeiro estágio dessas profecias racionais está escrita nos históricos. Então por isso a necessidade de dar continuidade nos históricos, né? Tudo vem para atrapalhar, tá vendo aí, ó? A gente vem, tá fazendo a gravação, o amigo tá querendo ligar, mas a gente não vai atender não. Então, segundo ponto, desculpa aí, vai atrapalhar na gravação. A natureza já está preparada para dar o fim na matéria, tá? A natureza ela já está caminhando, ela já está preparada, por isso tem essas hecatombes, enchente, calor demais, frio demais, chuva demais, tudo descontrolado, não é isso? Né? Alguns não aguentando a lapidação que é feita pela dona da própria vida. A natureza já está preparada para dar o fim na matéria. Onde a gente vai ver isso. História 816, página 6. Bom. Terceiro top das profecias racionais. Serão avisados dia e hora de sua morte, mas só os que já passaram a se conhecer 90 dias antes de sua volta para o mundo racional. Quer dizer, aqueles que já se reconheceram, né, já estão com a energia racional, desligamento, elétrico e magnético, vidência racional, assim, etc, etc. Esses aí são avisados. A hora de sua morte. Morte, entre aspas, porque quem estuda sabe que racional não morre, certo? É apenas sai do segundo mundo e vai para o primeiro mundo. Quer dizer, a roupa que ele vestia, que é esse corpo, né, a personalidade, vamos dizer assim, é devolvida para a dona, porque a personalidade veio do nada. E ela retorna porque o nada faz parte da planície racional. Então volta a ser a planície racional. E vai seguindo a degeneração até... Desculpa aí. Até tudo voltar ao normal. Certo? Então esses serão avisados 90 dias antes. É a troca de corpo. E lá receberá o seu corpo cosmológico, em massa cosmológica limpa, pura e perfeita. Certo? Isso não tem mistério nenhum, né? Porque antes já nós tínhamos esse corpo, perdemos, as virtudes se espalharam, criou esse universo. Então os livros, ele vem trazendo as informações como se fosse um mapeamento de cima para baixo, contando o item por que nós descemos aqui no fundo do poço e estamos numa vida de sofredores mortais. Terceiro top, serão avisados, eu já falei, né? O quarto top
A quarta, informações. Depois da obra pronta, estaremos caminhando para o fim do mundo. Histórico, 758, página 20. Quinta, informações racionais, profecias racionais, seja lá o que for. A propaganda bomba da cultura racional será a levitação. Histórico, 202, página 104. A levitação também vai falar ali dos 54, 55 até os 58 mais ou menos, fala muito sobre levitação. É uma coisa tão simples também que não tem bicho de sete cabeças. Por isso, a gente está aqui fazendo essas propagandas para que todos venham para o conhecimento. Não tem dificuldade de ler. A leitura é simples. Tudo isso aí para que nós voltamos. A necessidade nossa é voltar. Não é ficar aqui para progredir numa deformação. Numa deformação não existe progresso. O artifício foi criado para lapidar, para lapidação. Quanto mais tecnologia, mais sofrimento. Chegaram no ápice do conhecimento, amaduro, e criaram o quê? Uma bomba atômica para destruir a humanidade. Tá lá. Mas quem comanda tudo aqui é a dona de todas as vidas. Então ela está ciente, ela não vai deixar que isso aconteça, nem o mundo racional, nem o racional superior, né? Tem muita gente preocupada, não sei o que, a guerra, tudo isso aí é para a lapidação. Aqueles que vêm para o livro vai estar livre. Por que vai estar livre? Porque vai estar na fase racional. E na fase racional tem com quem contar, tem proteção, tem ajuda. Os irmãos racionais estão aí ajudando a todos aqueles que estão fazendo por onde. Aqueles que estão focados na leitura do livro, no ler e reler. Não é somente ler e reler, você tem que estudar, tem que sentir o que está estudando, porque a necessidade é o ponto fundamental, a necessidade de voltar o que nós éramos antes de tudo isso aqui existir. Então tá aí, a propaganda bomba da cultura racional será a levitação. História 202, página 104. Sexta, a atmosfera pegando fogo e o derretimento da geleira indo para o mar e provocando o aumento do volume das águas, ocasionando a destruição do litoral dos países. Histórico 202, página 5. Tá, isso aí já está acontecendo. São coisas que já estão acontecendo. Eles falam, mas aquilo lá sempre derreteu, ficou sempre naquele mar. Mas vai acontecer de tudo, porque tudo aqui é água. O Deus aqui de baixo é o Deus água. É a dona de todas as vidas, é o Deus água. E a energia que se dividiu em duas, elétrica e magnética. Estamos dentro de um campo eletromagnético. As ondas do pensamento é eletromagnético. O lado direito, positivo. O lado esquerdo, negativo, magnético. Por isso, momentos bons, estamos bem, sorrindo, cantando, alegria. Daqui a poucos momentos ruins, tristes, chorando, porque o magnetismo. Então tudo está relacionado. Tudo isso aí vem dos estudos. Para quê? Para que nós voltamos a ser limpos, puros, perfeitos e eternos. Voltar ao nosso habitat natural. Porque esse segundo mundo não era para existir, né? Se existe um filho é porque existe um pai. Qual é a causa desse segundo mundo? O primeiro mundo, o mundo racional. Então está tudo aí nos estudos, né? E basta a gente estudar respeitando, né? Muita gente chega no livro querendo saber mais do que um racional superior. Isso é um absurdo. Querer disputar com racionais, né? É um pensador iludido querer discutir condições. Ele não sabe nem quem ele é, não sabe nem de onde veio, não sabe nem por que nasceu em cima desse chão. Primeiro tem que se reconhecer. E as pessoas querem discutir, querem colocar isso. Não, é porque fulano começou a ler, morreu, o outro não sei o que. Aqui embaixo tudo que nasce aqui já nasce predestinado a morrer, certo? E é a dona de todas as vidas que governa e sabe que vai
O que vai nascer, o que não vai nascer, é ela que comanda. E todos aí vivem de aparências, querendo ser o que não pode ser. Então tudo isso aí tem aqui no estudo para saber o que é isso. A existência do nada, de onde existiu nada. Porque tudo aqui vai terminar em nada. E as pessoas querem ficar insistindo ainda em ter uma vida próxima em cima dessa lama, em cima dessa deformação e não se reconhecendo, né? Depois eu vou entrar no outro assunto. Sétimo ponto aqui de profecias nacionais. A chegada da grande epidemia que vai matar os pensadores. Isso aqui já foi escrito, tá? Já foi escrito há muito tempos atrás, né? Na década de 70 já foi escrito isso aí, essas epidemias. Já houve várias epidemias. Ainda tá para vir mais epidemia. Já tivemos uma epidemia forte aí, né? Tivemos várias, mas a mais forte que ainda estão ainda na lembrança e muita gente ainda sentindo os efeitos colaterais dessa epidemia. Foi dia 2020 aí, agora que iniciou. A chegada de uma grande epidemia que vai matar os pensadores, mas ela só não destruirá os que estiverem ligados à fase racional, tá vendo aí? Os que estiverem ligados na fase racional são os estudantes, que estão estudando, estão levando a sério, né? Estão fazendo uma limpeza, né? Como é que se diz? Uma lavagem cerebral. Aí tu fala, cultura racional, uma lavagem cerebral. Lógico que ela vai para limpar todas as mentiraiadas que foi implantada desde quando nós todos nascemos, né? Materializado dentro desse veículo aqui, o corpo de energia dentro da glândula pineal. Porque glândula pineal, o raciocínio não é pensamento. O raciocínio não tem nada a ver com pensamento. O raciocínio é um corpo de energia que se materializou no início da água e terra. Tá? E muita gente fala assim, raciocina comigo. Você não está raciocinando, você tem que raciocinar. Conversa de quem não se conhece, tá bom? Porque raciocínio não é pensamento. O pensamento, você vai saber o que é o pensamento para vir para o estudo, para o seu próprio bem, para o seu retorno de eternidade. Não tem nada de mal aqui. E a gente não está querendo enganar ninguém. Né? E aqui não tem que crer, não tem fé, não é filosofia, não é ciência, não é religião, tá? E não é filosofia, já falei. Enfim, tira tudo isso aqui, isso é o complemento de tudo que existe aqui. Né? Porque tudo que existe aqui hoje, muita gente é enganada com isso, com aquilo, aquilo outro, é para lapidação de todos. O conhecimento está aí, já chegou, a partir de 1935. Aqueles que querem voltar vão fazer por onde? Vão vir para o livro na mão. Tá bom? Então já teve uma epidemia, que é a pior de todas, foi 2020. Aqueles que estavam debaixo da energia racional não aconteceu nada. Eu mesmo fiquei tranquilo. E olha que em 2020 eu não tinha nem chegado a conhecer cultura racional ainda. Tá bom? Eu sou novo. Novo assim, entre aspas. Eu preciso entender porque eu estou falando isso aí. Porque a gente já vem fazendo uma busca aí muitos antes, desde 2012, quando eu tive conhecimento de ter contato com a internet, essas coisas, foi de 2011 para cá. De 2011 para cá eu mudei muito, devido à busca. Entrei em muitos grupos por aí, né? Buscando isso, buscando aquilo, sempre querendo saber da origem. E hoje estamos aqui estudando cultura racional. Hoje já me reconheço, sei quem eu sou, sei por que estou aqui e sei como vou sair daqui. E ajudo os meus irmãos, os próximos. E o racional diz fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente faz o bem pro bonzinho e pro malzinho, sem olhar a quem. A gente ajuda a todos. Tá? A chegada da grande epidemia, tá, que eu acabei de falar, estiver ligado na fase do raciocínio, não destruirá os que estiverem ligados à fase do raciocínio. A fase racional. Está escrito aonde isso aí, cabra? História 296, página 70
Histórico 825, página 8. Oitava profecia racionais. O que é a profecia? Profecia é um aviso, é um alerta. Não vai confundir com profecia de Bíblia, não, que não tem nada a ver com isso aí. Quando fala Deus aqui, porque só existe um. O verdadeiro é que está no primeiro mundo, não no segundo mundo. O segundo mundo não existe Deus nenhum, porque o Deus daqui é o Deus água, que é a energia elétrica racional, que é dona de todas as vidas. Ela faz o que ela quer. Quando fala assim, oitavo profecia, Deus é o racional superior acima de todos os raciocínios. Deus não permitirá que seus filhos sejam destruídos pelo átomo, armas atômicas, desde que eles estejam ligados à energia racional, à cultura racional. Mas está falando isso, onde está escrito isso? História 325, página 106. Então, tudo isso aí é estudo. Se a pessoa quer ficar no sofrimento, volta quem quer. Ninguém é obrigado a pegar no livro forçadamente. A gente simplesmente, por isso que a gente está fazendo o vídeo aqui, não é para se exibir, não é para aparecer, não é para mostrar que sabe que o cara, isso é imagem, isso é coisa do bicho, tá? Querer disputar ser melhor que os outros, isso é coisa do bicho, é coisa do chão. Agora, ajudar o próximo sem olhar a quem é isso aqui, trazer informação boa de retorno para que o próximo seja um racional limpo, puro e eterno, né? Voltar ao seu estado original, porque está perdido e iludido no encanto. Por isso que a capa do livro está une porque vai unir. Universo em desencanto para desencantar, sair do encanto, porque tudo que está aqui é falso, é um mundo provisório, é o segundo mundo, é provisório. Estamos todos materializados dentro da glândula pineal, corpo de energia. O ponto positivo da vida é o raciocínio, é o habitante, é a vida eterna, está dentro de nós. Não precisa de muleta para você voltar para a sua vida eterna. Então você tem que se reconhecer a si mesmo. Nono, vai chegar a época e a fase em que todos vão comer capim cozido. Quem disse isso há muitos séculos foi Francisco de Assis. Que todos que passarem a se conhecer estão tratando de plantar para ter o que comer. Onde está escrito isso? História 482, página 24. E tem muitas falácias aí de comer capim aí, né? Principalmente dentro das religiões. Sabe por quê? Porque a coisa vai apertar, né? Porque o estudo, por isso que eu falo, cada um tem que estudar. Não adianta ir pela conversa dos outros, ou ouvir alguém falar, não desenvolve o raciocínio. Vai desenvolver se a pessoa vir tiver ação, a necessidade de sair da lama e vir pegar o livro na mão e começar a estudar. Não é somente ler e reler, tem que estudar, prestar atenção, sentir. O sentir é o raciocínio. Tá? O raciocínio é o positivo. Qual o ponto positivo dessa vida? É o raciocínio, pô. Então tá aí. 10ª e última. Chegará o dia em que terão dinheiro, mas não acharão nada para comprar para se alimentar. História 517, página 15. Tá? Por quê? Estão se falando de mudar de moeda, uma moeda única, não sei que. Hoje em dia a maioria já não usa papel. Tem muita gente que se enfiando pro mato diz que vai viver na natureza. Eles não sabem nem o que é natureza. Você acha que lá vai estar bom? Vai estar pior. Não é para conhecimento, não. Se você quer ficar aí para ver, quer pagar para ver, fique. A vontade sempre foi livre, desde o princípio. Entendeu? Não adianta correr para cá, correr para lá. É o se reconhecer. O que vai te dar proteção é energia racional, é o mundo racional de cima, de onde todos nós viemos.
Porque tudo que está aqui é uma deformação racional. Desde o percevejo, da pulga, do carrapato, do piolho, de toda espécie, tudo que existe aqui era uma planície pura, perfeita, limpa, né? E os habitantes que entraram nela passeando, vendo isso, vendo aquilo, né? O passeio estava tão gostoso que eles começaram a progredir em cima. Aí começaram a descer lentamente. Eles foram avisados, mas como eles não sabiam o que era eu, o que era isso, eles limpo, puro e perfeito, de pureza, né? O racional avisou, sai daí que isso aí não está pronto ainda. Aí começa, desce lentamente e eles nem perceberam como se extinguiram. Perdendo, foi perdendo tanto, foi descendo, foi perdendo, foi. Quando viu, materializaram no início de água e terra. Por que água? Uma parte da planície que o foco de luz começou a aquecer, derrete, vira líquida, e a outra parte torrou, virou cinza e virou esse chão que está. E vira a incubadeira, a chocadeira onde gera todos os bichos. A água penetrou na cinza, mofou, gerou os micróbios. Por isso, em certos pontos do livro, quando a gente tem algumas pessoas que pegou o livro, mas o racional de bicho, ai, é de bicho, vai ler o livro, bicho, porque todos nós viemos do micróbio, né? A planície que se dividiu em duas, a energia elétrica e magnética, ela comanda tudo. Então ela gerou, né? A parte elétrica, que é a líquida, é a parte masculina. E a parte que torrou, virou cinza, virou terra, é a feminina, que é o magnetismo. Certo? No relacionamento, quando a gente fala assim, as pessoas ficam pensando em sexo. O bicho está tão iludido com as coisas que eles ficam pensando em sexo. Mas o foco fundamental é como se gera, se produz máquinas. Aí no livro, nos estudos, nós estamos aprendendo que porque somos geradores de filhos e irmãos, somente isso, mas não somos dono de nada. Porque tudo aqui é gerado pela dona das vidas, que fez todas as vidas. A gente é apenas cuidador, cada um teve o seu, cuidou do seu, já o seu já se perdeu por aí, e eles vão ter os deles, vão cuidar também, já se perde por aí, assim vai, tá? Tem que vir pro estudo, né? E muitos estão apegados aqui, achando que é dono disso, é dono daquilo, não é dono de nada, não é dono nem da vida. Porque se nós fôssemos dono da vida aqui, ninguém ficava doente, ninguém morria, tá? Tudo seria perfeito. Então tem que vir para o estudo. Estou falando isso aqui porque se eu sei, você também pode saber, só basta estudar e ler. Tem com o que contar, sim, tem ajuda. Vai ter o emissário acompanhando. E o emissário que acompanha todos nós aqui na leitura do livro é a energia racional. O próprio mestre o Manuel Jacinto Coelho, ele disse: eu sou livre em pessoa. Ele já desmaterializou, já se transformou em energia, já voltou, mas a energia está aí, ó. O emissário é energia. Ele vê tudo, ele está vendo toda essa situação. Nesse momento ele está vendo eu fazer esse vídeo, né? Gravando aqui para ajudar aqueles ainda que ficam com medo de pegar no livro Cultura Racional e desenvolver o seu habitante, o seu eu verdadeiro, que é o corpo de energia que está materializado dentro da glândula pineal. Por isso que assim, a gente não... Estou dando uns toques aqui, era para mim falar primeiro do primeiro livro, mas como tem muita gente aí também que está estudando, mas ainda não está assimilando, a gente vai ajudando da forma que pode, porque todos os estudantes de cultura gostam de ver como algum faz uma propaganda racional, fala alguma coisa. É interessante, porque a gente está sempre conectado com a energia racional. Todos os assuntos que se referem do mundo racional se interessam àqueles que são estudantes, que estão levando a sério, que estão respeitando, que estão desenvolvendo o seu raciocínio. Para que a necessidade principal é voltar, é sair daqui. Não é para se exibir, não é para se mostrar que está bem, né? Enfim. E mostrar para os outros que isso aqui é coisa boa, não é coisa ruim não. Voltar para casa,
voltar para casa, seu mundo de eternidade, e sair desse mundo de dor e sofrimento, que a lapidação corre tudo. Sofre o que tem, sofre o que não tem, sofre o rico, sofre o pobre, o bonzinho, o malzinho, sofre todo mundo. Não tem por onde sair. Então, querem ficar aqui, no segundo mundo provocado. Quem são os culpados de tudo isso aqui de si? Todos que aqui estão. Aí um fica colocando a culpa no outro, colocando porque está acontecendo, porque fulano é isso, porque o governo é aquilo, o governo não sei o quê. Quem governa tudo e regula tudo é a dona de todas as vidas. Tá aí mais uma vez, muito obrigado a todos. Salve.